Ele foi um dos melhores defensores da história da NBA e o melhor pivô da liga por quase uma década. Quando parecia que a era dos pivôs dominantes havia chegado ao fim com Hakeem Olajuwon, David Robinson aposentados e Shaquille O'Neal já distante do seu auge, surgiu um novo nome que carregaria a força e a presença no garrafão. Um jovem atlético, carismático e cheio de energia, que rapidamente se tornou o rosto de uma franquia. Durante alguns anos ele foi símbolo do poder físico da NBA, com sua explosão, ótima defesa e enterradas brutais. Ele levou o Orlando Magic ao topo do leste e fez os torcedores acreditarem que poderiam conquistar o tão sonhado título da NBA. Mas como tantas outras estrelas que brilharam cedo demais, a trajetória de Howard teve altos e baixos e um final inesperado. Hoje vamos relembrar a história do Superman, um pivô que marcou a história com seu talento, carisma e controvérsias. Dwight David Howard II nasceu no dia 8 de dezembro de 1985, em Atlanta, na Geórgia, em uma família profundamente ligada ao esporte. Seu pai, Dwight Sir, era policial rodoviário e diretor atlético da Southwest Atlanta Christian Academy, enquanto sua mãe, Sherry Howard, jogou no primeiro time feminino de Morris Brown College. A história de Dwight começa de maneira quase que milagrosa. Sua mãe sofreu 7 abortos espontâneos antes de finalmente dar à luz ao seu filho, que ela acreditava ter sido um presente divino. Por isso, desde cedo, Dwight cresceu com uma forte base religiosa. Ele mesmo dizia que queria usar o basquete para glorificar o nome de Deus. E assim, com apenas 9 anos, Dwight começou a levar o basquete a sério. Apesar da altura incomum, na época possuía 1,80 m, ele era rápido e possuía uma ótima coordenação, o suficiente para jogar como armador. Mas com o tempo o garoto cresceu e de repente passou dos 2 metros de altura e encontrou dentro do garrafão sua verdadeira vocação como pivô. Na Southwest Atlanta Christian Academy, ele rapidamente se tornou o rosto da escola, acumulando médias impressionantes de 25 pontos, 18 rebotes e 8 tocos por jogo em seu último ano. Sob sua liderança, a equipe terminou a temporada com 31 vitórias e apenas 2 derrotas, conquistando o título estadual de 2004. Naquele ano, Dwight foi coroado como o melhor jogador do ensino médio dos Estados Unidos, levando todos os prêmios possíveis. E de repente, o garoto prodígio de Atlanta era o nome mais quente do basquete colegial americano. Em 2004, Howard tomou uma decisão ousada. Inspirado por Kevin Garnett, Kobe Bryant e LeBron James, ele decidiu pular a faculdade e se declarar apto ao draft da NBA. E assim, com apenas 18 anos e utilizando o aparelho nos dentes, Dwight Howard foi selecionado como a primeira escolha geral do draft pelo Orlando Magic. NBA Draft, the Orlando Magic select Dwight Howard from Southwest Christian Academy. Ele foi tão inspirado por Kevin Garnett que até na hora de usar o seu número, 12, foi decorrente ao seu ídolo, já que Kevin Garnett usava o 21, então ele só inverteu os dois números. Howard chegava a uma franquia que tinha acabado de perder Tracy McGrady, que foi jogar lá no Houston Rockets, sem esquecer de uma temporada desastrosa de apenas 21 vitórias. Desde a primeira vez que ele pisou em quadra, dava para sentir que Dwight Howard era diferente. Não aparentava ser só um garoto que saiu do colegial. Mostrou maturidade, presença forte dos dois lados da quadra e mesmo magro, ainda aprendendo o ritmo da liga, terminou sua temporada de calouro com 12 pontos e 10 rebotes de média, tornando-se o jogador mais jovem da história da NBA a alcançar um duplo-duplo de média em uma temporada. O impacto também foi imediato. O Magic conquistou 15 vitórias a mais em relação à temporada anterior, e assim o Orlando começava a enxergar um futuro promissor no rapaz. No verão seguinte, Howard viveu uma verdadeira transformação física. Passou a se dedicar intensamente à musculação e ganhou 10 quilos de massa magra. Em seu segundo ano, seus números melhoraram, repetindo as médias de duplo-duplo, porém o time não conseguiu uma vaga nos playoffs novamente. Já no seu terceiro ano de liga, temporada 2006-2007, ele ultrapassou a marca de 60% no aproveitamento nos arremessos, conquistou sua primeira convocação para o All-Star Game e recolocou o Orlando Magic nos playoffs após 4 anos. Neste momento, Howard não era mais o futuro, mas sim o presente da franquia. O time do Magic, infelizmente, foi varrido nos playoffs desse ano pelo forte e experiente time de Detroit. Porém, Howard foi consistente durante toda a série, se destacando principalmente no jogo 4, onde ele fez 29 pontos e pegou 17 rebotes. Na temporada seguinte, o Orlando Magic decidiu mudar de treinador. O ex-técnico Brian Hill foi demitido, e quem assumiu o comando foi Stan Van Gundy. A troca fez bem não só para Howard, mas para o time todo. Sem esquecer da chegada do experiente ala Rashard Lewis, o Orlando ganhou mais arremesso, espaçamento e confiança. O resultado foi imediato: 52 vitórias na temporada regular, terceiro lugar na Conferência Leste, a melhor campanha da franquia desde os tempos de Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. Howard viveu seu primeiro grande ano como uma estrela. Pela primeira vez na carreira, ele teve uma média superior a 20 pontos por jogo. Liderou a NBA em rebotes, com 14,2 por partida. O garoto que havia chegado do colegial já se consolidava entre os melhores, se não o melhor pivô de toda a liga. Durante o final de semana das estrelas, ele ainda participou do torneio de enterradas, e ele roubou a cena, literalmente. Vestido como
como Superman, com capa, pose e carisma, Howard realizou uma das apresentações mais icônicas da história do evento, com uma enterrada ou quase enterrada, quase como se voasse. Ele impressionou o público quando tacou a bola dentro do aro e venceu o torneio daquele ano. Naquele momento, o apelido Superman deixou de ser apenas uma brincadeira e se tornou parte de sua identidade. O problema é que acabou irritando um outro cara que tinha um apelido Superman, Shaquille O'Neal, que não gostou nem um pouco de alguém tentando roubar seu antigo apelido. Chegando aos playoffs, sua evolução ficou ainda mais evidente. Na primeira rodada contra o Toronto Raptors, Dwight Howard foi absolutamente dominante. 25 pontos e 22 rebotes no jogo 1, 29 pontos e 20 rebotes no jogo 2, 21 pontos e 21 rebotes no jogo 5, que garantiu a classificação. Magic avançou com autoridade e Dwight parecia imparável. Mas na segunda rodada a realidade foi outra. O adversário, mais uma vez, foi o Detroit Pistons, que mesmo sem Ben Wallace, ainda era forte defensivamente. Com toda a experiência e disciplina tática, Detroit conseguiu neutralizar Howard e não conseguiu repetir o domínio da primeira rodada. Assim, o Magic foi eliminado por 4-1, encerrando a campanha de forma amarga, mas com uma sensação de que algo grande estava se formando. Ainda naquele ano, alguns meses depois, Dwight Howard trocou o uniforme do Magic pela camisa da seleção norte-americana, e ele fez parte do time da redenção nas Olimpíadas de Pequim, ajudando os Estados Unidos a conquistarem a medalha de ouro. A temporada de 2008 e 2009 foi um momento em que Dwight Howard atingiu o auge físico e técnico em sua carreira. Aos 23 anos, ele já era disparadamente o pivô mais dominante de toda a liga. Incrivelmente forte, com uma impulsão tão impressionante quanto. As comparações então com Shaq se tornaram inevitáveis. Howard terminou essa temporada com 20,6 pontos, 13,8 rebotes e 2,9 tocos por jogo, sendo novamente o líder de rebotes e de tocos da liga e recebendo o prêmio de melhor defensor do ano. O Magic venceu então 59 jogos, um aproveitamento surreal, e terminou em terceiro lugar na Conferência Leste. O time era coeso, equilibrado e mais experiente. Chegando nos playoffs, o Magic levou um susto logo de cara. Na primeira rodada perdeu o jogo 1 para o Philadelphia 76ers, por 100-98, mas a equipe não se deixou abalar. No jogo 2 reagiu empatando a série, no jogo 3 mesmo com a atuação monstruosa de Howard, que anotou 36 pontos e 11 rebotes, o Magic acabou derrotado em uma partida muito equilibrada, e a partir dali o time se impôs. Nos 3 jogos seguintes, o Orlando, com um forte jogo coletivo, venceu as partidas 4, 5 e 6. No jogo 4, o Superman anotou 18 pontos e 18 rebotes, no jogo 5 foi ainda mais dominante com 24 pontos e 24 rebotes. Parecia que ele gostava de igualar os números. Com a sua ajuda, o Magic avançou com autoridade. Na semifinal de conferência enfrentaram o Boston Celtics, atuais campeões da NBA, que estavam sem o ala pivô Kevin Garnett, por conta de uma lesão. Howard não conseguiu enfrentar seu ídolo, mas não teve dó da sua equipe. Em alguns jogos ele até teve dificuldade para pontuar diante da defesa física de Boston, mas quando o time mais precisou dele no jogo 6, ele brilhou. A série estava 3-2 para os Celtics. A derrota significava a eliminação do Magic. Porém, com 23 pontos e 22 rebotes, o Superman dominou dos dois lados da quadra e manteve o Magic vivo na disputa. O jogo 7 seria em Boston, mas surpreendentemente o time do Orlando dominou a partida do início ao fim, com uma atuação espetacular de Hedo Turkoglu, que anotou 25 pontos, somados a 12 pontos e 16 rebotes de Dwight Howard, o Magic venceu por 101-82, avançando para as finais do leste, pela primeira vez desde 1995. Nas finais de conferência, o adversário era nada mais nada menos que o Cleveland Cavaliers de LeBron James, o time de melhor campanha da NBA e do atual MVP. E novamente foi uma série de jogos muito difíceis e equilibrados, mas Dwight Howard e seus capangas provaram que estavam prontos para desafiar qualquer um. No jogo 1, Dwight anotou apenas 30 pontos e pegou 13 rebotes para vencer. No jogo 2, LeBron fez um game winner espetacular empatando a série. No jogo 3, o primeiro em Orlando, Howard voltou a dominar com 24 pontos, ajudando o Orlando a vencer novamente. No jogo 4, talvez o mais equilibrado da série, foi decidido apenas na prorrogação. Pelo Cavs, LeBron anotou incríveis 44 pontos. E pelo Magic, Howard comandou o time com 27 pontos e 14 rebotes, abrindo 3-1 na disputa. Os Cavs ainda venceram o jogo 5 por 112-102, mas no jogo 6 não teve volta. Dwight Howard teve uma das atuações mais memoráveis de sua carreira, 40 pontos e 14 rebotes, eliminando LeBron James e levando o Orlando Magic para as finais da NBA. Na grande NBA Finals de 2009, o Orlando Magic enfrentou o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol, uma equipe experiente e comandada pelo multicampeão Phil Jackson. Claramente o Orlando era o time mais subestimado da série, mas não iam entregar a guerra sem lutar. 2 dos 5 jogos foram decididos apenas na prorrogação, mostrando que o Magic não se intimidou com o gigante Lakers, mas a experiência do time de LA pesou. Kobe estava em outro nível, determinado a conquistar um título sem Shaquille O'Neal, e para a infelicidade de Howard ele performou abaixo em pontos, com 15,4, porém pegou 15,2 rebotes e entregou 4 tocos por jogo nas finais. Mas para uma primeira final de NBA de um jovem de 23 anos, para ser bem sincero para vocês, era excelente, mas insuficientes para conter o talento e a consistência do Lakers, que venceram a série por 4-1. O sonho do título não se concretizou, mas Howard já havia se estabelecido como o pivô mais dominante em atividade, e parecia que a cada ano ele ficava melhor defensivamente.
entendendo mais a leitura de jogo, prevendo o movimento dos seus adversários e bloqueando eles lá no terceiro andar. Enquanto no ataque, dificilmente achava algum oponente que conseguia pará-lo. Sim, é fato que o seu jogo de pés e a forma como ele se movimentava jogando de costas pro aro era meio robótico, mas a partir do momento que ele saía do chão, sai de baixo, que lá vai enterrada. E após uma campanha histórica de chegar até uma final, o Orlando não quis desperdiçar o momento. A equipe se reforçou ainda mais com jogadores experientes. Um deles foi Vince Carter, um dos maiores pontuadores dos anos 2000. Trouxeram também o armador Jason Williams, campeão com o Miami Heat em 2006. Sim, o famoso The White Chocolate. E o versátil defensor Matt Barnes, aquele mesmo que fingiu tacar a bola na cara do Kobe. Dwight Howard então continuava a ser o pilar do time, no ataque e na defesa. Recebia ponte aérea, jogava muito bem no pick and roll com Jameer Nelson e quando necessário jogava no 1 contra 1 impondo toda a sua força física no garrafão. Mais uma vez liderou a NBA em rebotes e tocos, sendo eleito no segundo ano consecutivo como defensor da temporada. O Orlando Magic encerrou com uma campanha de 59 vitórias, ficando em segundo lugar na Conferência Leste e se consolidando como um dos principais candidatos ao título. Nos playoffs, o time começou arrasador. Na primeira fase, varreu o Charlotte Bobcats por 4-0. Na semifinal de conferência veio mais uma varrida, dessa vez para cima do Atlanta Hawks, e Dwight fez 2 jogos impressionantes, sendo o jogo 1 com 21 pontos e 12 rebotes e o jogo 2 com 29 pontos e 17 rebotes. Era o segundo ano consecutivo na qual o Magic chegava às finais do leste, mas dessa vez o adversário seria o Boston Celtics. A diferença era que Kevin Garnett estava saudável. O Orlando tinha um mando de quadra, mas isso não fez diferença. O Celtics venceu os 2 primeiros jogos mesmo com Dwight Howard anotando 30 pontos no jogo 2. No jogo 3, o Magic teve uma das piores atuações da temporada. O Boston se impôs do início ao fim, parou o ataque do Magic e acabou vencendo por 94-71, abrindo 3-0 na série. A missão do Orlando de voltar às finais parecia impossível, mas Dwight Howard não estava pronto para desistir. No jogo 4, chamou a responsabilidade e liderou a equipe com 32 pontos e 16 rebotes, garantindo uma vitória de 96-92 na prorrogação. No jogo 5, o Magic manteve o ritmo e venceu com autoridade por 113-92, sendo comandados principalmente pela dupla Jameer Nelson e Dwight Howard, com 24 pontos e 21 pontos respectivamente, porém o time ainda precisava vencer mais 2 jogos para voltar às finais. E no jogo 6, dentro da casa do Boston Celtics, o Magic lutou bravamente. Dwight Howard anotou 28 pontos, mas o quinteto titular do Boston foi impecável. Paul Pierce com 31 pontos liderou o Celtics à vitória, e o Orlando Magic foi eliminado. Na temporada seguinte, a franquia decidiu fazer mudanças no elenco. Vince Carter e Rashard Lewis foram trocados. Chegou o experiente Jason Richardson vindo do Suns e o turco Edo Turkoglu retornou ao time. Sem esquecer do polêmico armador Gilbert Arenas. O veterano seria um reserva de luxo no elenco. Mesmo com tantas mudanças, o time manteve um alto nível. Terminou novamente como terceiro colocado no leste com 52 vitórias. E Dwight Howard viveu sua melhor temporada ofensiva, com média de 23 pontos por jogo. Mais uma vez ele ganhou o título de defensor da temporada, o primeiro atleta na história a ganhar 3 vezes consecutivas, e mesmo o time parecendo bem confiante para os playoffs, o brilho de Howard não foi o bastante. O Magic foi surpreendido pelo Atlanta Hawks, perdeu logo na primeira rodada por 4-2. E os números de Dwight foram absurdos. No jogo 1, 46 pontos e 19 rebotes. No jogo 2, 33 pontos e 19 rebotes. No jogo 4, 29 pontos com 17 rebotes. E no jogo 6, 25 pontos e 15 rebotes. A realidade é que o time do Magic mostrou fragilidades. Já não tinha o mesmo espaçamento na quadra de antes. E foi um fim amargo para uma temporada dominante de Dwight Howard. A temporada de 2011-2012 deixou claro que a era de ouro em Orlando estava chegando ao fim. Alguns jogadores já mais velhos, o elenco menos competitivo, mas Howard manteve a regularidade e voltou a liderar a NBA em rebotes, enquanto o Magic ficou apenas como 6º colocado do leste. Mas não deixou de ser uma temporada especial, já que no dia 24 de janeiro de 2012, ele se tornou o maior pontuador da história do Orlando Magic, ultrapassando Nick Anderson. Mas enquanto na frente das câmeras sempre víamos o pivôzão sorridente, nos bastidores tudo começava a desmoronar. Em abril de 2012, o técnico Stan Van Gundy revelou à imprensa que havia sido informado pela diretoria que Dwight Howard queria sua demissão. Durante a entrevista, Dwight apareceu de surpresa e abraçou o treinador em frente às câmeras, sem saber que Van Gundy havia confirmado a história, uma das cenas mais constrangedoras da história da NBA. A relação então ficou insustentável, e o Magic, com o desespero de manter a sua estrela, demitiu Van Gundy. Mas pouco tempo depois, o agente de Howard anunciou que ele precisava passar por uma cirurgia nas costas, ficando de fora do restante da temporada e também dos Jogos Olímpicos de Londres. Sem Howard, o Magic foi eliminado facilmente nos playoffs pelo Indiana Pacers por 4-1, e durante a off-season, mesmo após ter os seus desejos realizados,
Howard manifestou o interesse em ser trocado e deixou claro que não renovaria com o Magic caso o pedido não fosse atendido. E assim, depois de 8 anos, o relacionamento entre Dwight Howard e o Orlando Magic havia chegado ao fim. Em agosto de 2012, Dwight Howard foi trocado para os Los Angeles Lakers, em uma mega negociação que envolveu 12 jogadores de 4 franquias. O plano do Lakers era ambicioso, formar um super time, com Kobe Bryant, Paul Gasol, Dwight Howard e o veterano armador Steve Nash. Era o quarteto dos sonhos, no papel, mas na prática, um pesadelo. Tinha muito ego envolvido e estilos de jogo incompatíveis, que acabou fazendo a equipe desandar logo no início. Nash sofreu com um problema nas costas e no tornozelo, Gasol no joelho, e Howard, recém-recuperado da cirurgia, não era o mesmo fisicamente, ou seja, o Superman havia perdido seus superpoderes. Outro ponto que contribui para o baixo desempenho do time foi a relação entre Kobe Bryant e Dwight Howard. Os atritos entre ambos logo se tornaram públicos. Os dois queriam ser protagonistas. Kobe era exigente, intenso e obcecado pela vitória. E aos seus olhos, Howard ainda soava como imaturo, uma pessoa com postura mais leve, brincalhona e sempre sorridente. No vestiário, as personalidades batiam de frente. Kobe cobrava comprometimento, enquanto Howard tentava adaptar a um time novo. A tensão ficou evidente em episódios marcantes, como o dia que Kobe chamou o Dwight de mole, no meio de uma partida. Mesmo assim, por trás do atrito havia um respeito silencioso. Anos depois, Dwight Howard reconhecia seus erros e admitiu que não estava preparado emocionalmente para lidar com a mentalidade impecável de Kobe. Howard então terminou a temporada com números sólidos, 17,1 pontos, 12,4 rebotes e 2,4 tocos por jogo, mas o destino seria cruel, já que no jogo de número 80 da temporada regular do Lakers, Kobe rompeu o tendão de Aquiles, em uma partida contra o Warriors, e o sonho do Lakers ruiu de vez. O time ficou em 7º lugar na conferência, e sem Kobe, a equipe foi varrida pelo San Antonio Spurs nos playoffs. Com o fim da temporada, Dwight Howard tomou uma decisão que marcaria o início de um novo capítulo em sua carreira. Em julho de 2013, ele assinou com o Houston Rockets, um contrato de 4 anos e 88 milhões de dólares. Ele vinha para formar uma forte dupla ao lado de James Harden, e ao menos no começo parecia funcionar, já que Howard teve uma temporada excelente de 18,3 pontos e 12,2 rebotes, sendo novamente All-Star e segundo time ideal da NBA. E nos playoffs também jogou em altíssimo nível, tendo 26 pontos e 14 rebotes de média, mas o time foi eliminado pelo Portland Trail Blazers por 4-2, com um game winner inesquecível de Damian Lillard no jogo 6. Na temporada seguinte, Harden enfrentou lesões e jogou apenas 41 partidas, mas mesmo sem ele, os Rockets ainda terminaram como o 2º lugar do Oeste. E nos playoffs de 2015, o time começou bem forte. Passou pelo Dallas Mavericks por 4-1, com uma partida incrível de Dwight Howard no jogo 3, na qual ele pegou 26 rebotes, e depois protagonizou uma das maiores viradas da história da NBA, onde o Houston enfrentou o forte Los Angeles Clippers e estavam perdendo por 3-1 ao fim do jogo 4, mas conseguiram vencer 3 jogos seguidos com grandes atuações da dupla Harden e Howard, avançando para a final de conferência. O adversário então seria o jovem elenco do Golden State Warriors, e o Rockets foi completamente dominado, perdendo os 3 primeiros jogos da série, incluindo uma derrota humilhante por 115-80 no jogo 3. E após uma partida muito boa do time texano, eles acabaram caindo por 4-1. Na temporada 2015-2016, Howard se manteve saudável e jogou 71 partidas, mas ele já não era mais o mesmo Superman de antes. A explosão e o vigor físico haviam diminuído, e ele registrou a pior média de pontos desde a sua temporada de calouro. Não só ele foi abaixo do esperado, mas o time inteiro deu um passo para trás, terminando a temporada com 41 vitórias e 41 derrotas, indo aos playoffs apenas como 8º colocado, e nos playoffs mais uma vez enfrentando o Warriors e mais uma vez sendo dominados, perdendo a série por 4-1. Nessa temporada ficou nítido também a péssima relação que tinha James Harden com Dwight Howard. Ambos gostariam de ter a posse de bola, ambos queriam ser o foco ofensivo. Só que aquele time claramente era do Barba. Tinha determinadas ocasiões em que o Dwight Howard se recusava a passar a bola para ele, resultando em um clima tóxico e insustentável. E assim chegava ao fim mais um ciclo para o Superman. Depois do Houston Rockets, Dwight ainda tentou reviver sua carreira em várias equipes, mas nunca mais seria o mesmo. O primeiro destino foi um contrato de 3 anos com o Atlanta Hawks, time de sua cidade natal. Era a chance dele recomeçar, em um time experiente, porém que não brigaria por título, mas que pelo menos era bem competitivo. Ele fez boas partidas, inclusive, na sua estreia pegando 19 rebotes, alguns dias depois fazendo 31 pontos contra o Los Angeles Lakers. Mas apesar dos bons números, algo estava mudando silenciosamente na NBA. O jogo era mais dinâmico, mais acelerado, com mais arremessos para 3 pontos, e o estilo de ter um pivôzão dominante dentro do garrafão já não era mais o ideal. O Hawks terminou essa temporada como 5º lugar na conferência, e nos playoffs foi eliminado já na primeira rodada pelo Wizards por 4-2. E após apenas uma temporada, em junho de 2017, o Hawks trocou o Howard para o Charlotte Hornets. Nova equipe, nova motivação, o mesmo Dwight Howard. Apenas alguns lampejos do velho Superman. Mas ainda assim, ele conseguiu fazer uma temporada muito sólida, com médias de 16,6 pontos e 12,5 rebotes, jogando 81 jogos como titular aos 33 anos de idade. Mas o time do Charlotte nem de longe era forte e competitivo.
competitivo o suficiente e ficaram de fora dos playoffs. Poucos meses depois, Howard foi trocado para o Brooklyn Nets, que o dispensou um dia depois, sem sequer atuar pela equipe. Livre no mercado, ele assinou um contrato com o Washington Wizards e a ideia era reforçar o garrafão e servir como uma presença de veterano ao lado de John Wall e Bradley Beal. Para sua infelicidade, uma lesão nas costas o impediu de disputar o início da temporada, e quando ele estreou em novembro, jogou apenas 9 partidas e precisou passar por uma cirurgia na coluna, o que encerrou a sua temporada. Ali, ele tinha atingido o ponto mais baixo de sua carreira até então. Ele havia sido um dos caras mais atléticos de toda a liga, que agora lutava contra o próprio corpo. Em julho de 2019, ele foi trocado para o Memphis Grizzlies, mas novamente dispensado antes mesmo de jogar. Parecia o real fim de sua carreira, porém Dwight Howard teve que ser humilde. Pediu uma segunda chance, se dedicou nos treinamentos e falou que estaria 100% focado. Parecia mais uma promessa em vão, como ele já havia feito em muitas equipes. E foi aí que ele recebeu o que ele pediu, justamente no lugar onde menos parecia provável. Em agosto de 2019, Dwight Howard assinou um contrato não garantido com o Los Angeles Lakers. Sem estrelismo, sem protagonismo. Dessa vez ele teria um papel diferente. Seria reserva de Anthony Davis, um veterano para trazer experiência e uma boa relação de vestiário. Vindo do banco, ele defendeu com intensidade, dominou o garrafão sempre que foi preciso, e foi muito importante na rotação da equipe. Na temporada regular jogou 69 partidas, sendo 2 como titular. Teve médias singelas de 7,5 pontos e 7,3 rebotes, com 1,1 tocos por partida, terminando na briga pelo título de sexto homem do ano. E com LeBron e Anthony Davis liderando esse time, o Lakers terminou como o primeiro lugar da Conferência Oeste com 52 vitórias e 19 derrotas, e eram considerados um dos principais candidatos ao título. Aquela famosa temporada da bolha, que eu já te contei no vídeo passado, que eu inclusive vou deixar como recomendação ao final desse aqui, caso você queira saber um pouco mais. E chegando nos playoffs da bolha, o Lakers venceu a primeira rodada do Portland Trail Blazers por 4-1, depois o Houston Rockets também por 4-1, mostrando que eram realmente candidatos ao título. E o verdadeiro teste veio nas finais do Oeste, contra o jovem Denver Nuggets de Nikola Jokic e Jamal Murray. Uma série equilibradíssima, intensa e física, onde Howard foi fundamental. No jogo 4, quando Frank Vogel o colocou como titular, ele anotou 12 pontos, pegou 11 rebotes, sendo 6 ofensivos e ajudou a infernizar a vida de Nikola Jokic dentro do garrafão. No jogo 5, ele somou 9 pontos e 9 rebotes, ajudando o Lakers a fecharem a série novamente por 4-1 e garantindo uma vaga nas finais da NBA. Depois de 11 anos, Howard voltava a uma final. Ele começou como titular em 5 dos 6 jogos, contra o Miami Heat, protegendo o garrafão com sua presença física e trazendo o equilíbrio defensivo que o Lakers precisava. E após 6 jogos históricos, o Lakers venceu o Miami Heat por 4-2, conquistando o 17º título da história da franquia. E aos 34 anos, Dwight Howard finalmente realizou seu sonho, se tornou um campeão da NBA. Depois disso, ele deixou a equipe de LA para se juntar ao Philadelphia 76ers, para ser o reserva de Joel Embiid. Teve uma temporada de 7 pontos com 8,4 rebotes, e depois ainda teve uma breve terceira passagem pelo Lakers, na temporada 2021-2022, ano em que o time trouxe vários veteranos, montando um time experiente e forte, pelo menos no papel, né? Era Russell Westbrook, Carmelo Anthony, a volta de Dwight Howard, Rajon Rondo, Anthony Davis e LeBron James. Mas a realidade é que o time não mostrava entrosamento, e sofreu com várias lesões de LeBron James e Anthony Davis. E o resultado foi uma campanha muito abaixo do esperado, onde eles ficaram até de fora dos playoffs. Essa foi a última temporada de Howard na NBA. Sem espaço na liga, que agora priorizava arremessos de 3 pontos e jogadores mais versáteis, Howard levou seu talento para Taiwan, assinando com o Leopards em novembro de 2022. E logo na sua estreia, anotou 38 pontos, 25 rebotes, 9 assistências e 4 tocos, recebendo o carinho dos fãs e mostrando que mesmo longe da NBA, o amor pelo jogo ainda estava vivo. Em 2023, ele foi eleito o MVP do All-Star Game, o melhor estrangeiro na liga de Taiwan, encerrando a temporada também como líder de rebotes e participando do torneio de 3 pontos. Sim, isso aconteceu. Em 2025, Dwight Howard foi finalmente imortalizado no Hall da Fama do basquete, reconhecido como um dos maiores pivôs de sua geração, e também como parte do lendário time campeão olímpico de 2008. Entre polêmicas e grandes atuações, trocas e críticas, Dwight viveu de tudo, do auge, à rejeição, à redenção. Mas provou que a grandeza não está apenas em ser uma superestrela, está em ter a humildade para mudar e a resiliência para seguir em frente. No fim, ele acabou realizando seu sonho, se tornou um dos poucos jogadores com mais de 20 mil pontos, entrou para a lista de top 10 reboteiros da história e top 10 bloqueadores da história da liga, como o pivô mais dominante da sua geração e com certeza um dos melhores que a NBA já viu. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, verifique sua inscrição aqui embaixo para receber tudo em primeira mão ativando o sininho de notificações. E se você quiser mais uma história como essa, eu vou deixar ela prontinha para você apenas clicar no meio da sua tela. Eu te vejo em instantes. Então até a próxima e falou!